Eu sempre falo isso, que é motivo de muita alegria estar aqui, na casa do Senhor, louvando a Deus. E é muito verdade, porque eu sempre falo assim, que é o melhor lugar do mundo para se estar, é na casa do Pai. Então é um privilégio a gente poder estar aqui, louvando, exaltando o Senhor, prestando o nosso culto a Ele. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez. Hoje me foi incumbida essa missão, né? De trazer aqui uma palavra e algo que o Senhor colocou no meu coração, eu quero compartilhar com vocês. E eu quero começar falando que a gente está nessa série de mensagens, né? De construção, de construir a nossa casa sobre a rocha. E eu quero dizer que eu não entendo nada de construção. Construção civil, nada. 0, 0, 0. Assim, o que veio a calhar é porque eu e o Bruno estamos construindo um muro na nossa casa. Então, o mínimo do mínimo que eu sei, eu estou aprendendo lá. Eu vi que cavaram um buraco, né? Foi fazer um muro, né? Uma parede. Eu vi que cavaram um buraco bem profundo, fiquei surpresa, se eu não me engano, foi 1,5 metro, 2 metros para dentro. Eu falei, caramba, que exagero, né? Mas, como eu disse, não entendo nada. E aí eles começaram a fundação, né? Daquele muro que ia ser levantado. Então, eles cavaram um buraco, colocaram ferro, canaleta, foi concreto. Gente, foi coisa pra caramba. 3 semanas e ainda não tinha saído daquilo. Falei, meu Deus, né? A gente olha a casa dos outros, o muro, né? Parece que vai rapidinho. Aí até o Bruno ainda falou, porque a gente, quando vê que está levantando, já o processo da fundação já foi. Então, assim, eu até pensei, nossa, é bem parecido assim com a nossa vida, né? Às vezes a gente acha que está demorando certas coisas e é só o tempo do processo de Deus para acontecer as coisas na nossa vida. Tem uma lição nisso. E algo que Deus colocou no meu coração foi assim, nós estamos falando, né, sobre casa na rocha, e eu fiquei assim pensando, mas por que muitas vezes, né, muitas pessoas dentro da igreja, né, ou seja, dentro da igreja, colocou a casa sobre a rocha, por que mesmo assim desaba? O que acontece? E algo, né, o Espírito Santo falou no meu coração, que porque não fazemos planejamento da nossa família. É por isso que as coisas às vezes desabam. Às vezes a gente já começa a família meio para o final, né? Pulam uns processos e a gente acaba esquecendo de planejar, de fazer esse planejamento. E muitas vezes nós só estamos fundados também na nossa religiosidade e no tradicionalismo. Então é por isso que muitas vezes as coisas vão se afundando. E a gente, né, olhando para a Bíblia, a gente sabe que a gente é imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. E nós temos a mente de Cristo. Então, que nós saiamos hoje daqui mais parecidos com Jesus, que nós saiamos daqui com uma nova mentalidade. Vamos trocar o odre velho para que a gente possa receber vinho novo da parte do Senhor. Amém? De Gênesis a Apocalipse, a gente vê algo, né? O que o Senhor faz. Planejamento. De Gênesis a Apocalipse, tudo foi pensado, tudo foi arquitetado, tudo planejado. Não foi do nada. Deus não faz nada por acaso e sem propósito. Tudo tem propósito, inclusive você. Você não é um acidente, você não é um erro de cálculo de Deus. Mesmo que seus pais talvez não tenham te planejado, mas Deus, Ele realmente planejou você. Então, nós, como somos imagem e semelhança de Deus, como nós temos a mente de Cristo, vamos também aprender com Ele a planejar a nossa vida. Amém?
Palavra de hoje. Uma casa precisa de paredes. Então, gente, como eu comecei a falar, né, não entendo nada aí de construção civil, né? Os especialistas me perdoem. Então, assim, eu vi que foi feita uma fundação naquela parede para levantar. E demorou com essa fundação, achei que fosse ser mais rápido. É lógico, eu leiga, né? Não sabia de nada. É o tempo certo, eu que não sabia. E ficou ali, né, um tempão, fez essa fundação, essa estrutura, né, esse alicerce, para que pudesse vir as outras partes da parede. E essa fundação, ela é Deus na nossa vida. A gente tem que estar fundado em Deus. Também, gente, tem a coluna. Coluna, ela sustenta a parede, ela dá suporte para aguentar o peso do telhado, ou então algo que vai ser construído acima. Ela dá essa sustentação. E quem seria essa coluna? A nossa família. Por trás de todo contexto social, existe algum representante de uma família. Na escola, na empresa, no clube, na igreja, em qualquer lugar tem um representante de alguma família. A família, então, ela é uma viga de sustentação. A família é a base da sociedade. E o tijolo serve para ir preenchendo aquelas lacunas, né, que fez a fundação, tem as colunas, mas se não colocar tijolo, fica um baita buracão e não se torna uma parede. E esse tijolo, eu penso que eles são, porque são vários, né? Não é um tijolo, mesmo aqueles blocos que são maiores, mas são vários. Então, cada tijolinho daquele que a gente vai colocando, a gente vai representando uma área da nossa vida. Ele representa alguma coisa. E muitas vezes, quando nós não fazemos planejamento, o que acontece? Algumas trincas aparecem, quando não foi bem feito, bem elaborado. Vem mofo, vem bolor, gente, vem umidade, vem corroendo, vem danificando, estragando tudo. E o mofo, gente, o bolor, assim, a umidade é uma coisa horrorosa, que ele vem vindo e vai subindo, e você tenta dar um jeito e ele sobe, é uma coisa tudo complicada mesmo, por causa de problema na estrutura. Tudo começa com a estrutura. Uma estrutura mal feita, acaba acontecendo essas coisas, trinca, rachadura, bolor. E que hoje, em nome de Jesus, nós venhamos construir a nossa casa na rocha e que nada disso venha acontecer na nossa casa, na nossa família. O grande mestre da obra, ele está aqui nessa noite, né? Talvez você pode olhar para mim, acabei de falar que eu não entendo nada de obra, mas Jesus entende. Ele entende de obra, ele entende de todas as áreas da nossa vida. Ele sabe o que a gente precisa, mesmo quando a gente tem áreas da nossa vida que nem sabe cuidar. Quando a gente entrega na mão de Deus, Ele cuida. E mesmo os simples, na presença do Senhor, se tornam sábios. Então, vamos voltar para a obra. Eu falei um pouquinho lá de fundação, dessas coisas. Vamos voltar para a fundação. Fundação e Deus. Né? A gente viu que Deus é essa fundação, esse alicerce, onde a gente tem que, tudo da nossa vida, a gente tem que levar sobre essa rocha. A gente tem que estar bem fundamentado. E se a gente estiver bem fundamentado, levar tudo da nossa vida para essa rocha que é Cristo, a nossa família se mantém de pé. Essa parede dificilmente vai ser abalada com um alicerce tão bem feito. Em Mateus 7, 24, 25, fala assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu,
porque tinha seus alicerces na rocha. Realmente, se nós tivermos Deus como centro, a nossa casa não cai, não se abala. Pode vir o vento que vier, a tempestade, a dificuldade que vier. A nossa casa, ela permanece de pé. Amém? E nós sabemos, né? Vamos dizer assim, a maioria aqui, a gente sabe, Deus no centro de tudo, dá tudo certo. E por que muitas vezes parece que não é suficiente? Eu falei parece, porque é suficiente. Então, assim, existem algumas áreas da nossa vida que nós devemos cuidar. Eu costumo dizer assim que Deus, ele só faz o impossível. O possível cabe a nós. Então, cabe a nós cuidarmos da nossa família. Coluna, família. Gente, é um projeto de Deus. É por isso que o inimigo ataca tanto. Porque Deus que pensou, Deus que planejou, Deus que elaborou a nossa família. E pode perceber que como o inimigo tem atacado as famílias. E nesse sentido de coluna, né, que é a sustentação mesmo, que vai dar ali sustento, apoio para carregar todo o peso, a gente viu que a coluna ela acaba compondo, né, ela faz parte da parede, ela é um elemento da parede. E nós sabemos que a parede traz proteção, a parede ela ajunta cômodos, mas ela separa cômodos também. Então, nós precisamos aprender a ter equilíbrio para separar o que é ruim e ficar com o que é bom. E estarmos, assim, trazendo união mesmo para a nossa casa. Aprender a nos unir, usar essas paredes para realmente unir, para juntar, não para dividir e separar a nossa família. Amém? Aprenda, né, o que eu estou falando aqui, aprenda a colocar paredes em lugares certos. Nós devemos aprender isso, porque às vezes nós vamos construindo paredes e elas se tornam tão grandes que é muro, né? E vai separando o casal, vai separando o pai do filho, filho de mãe, e vai separando e vai dando uma grande confusão. E que nós venhamos ter sabedoria de usar parede como proteção, como um lugar para ser seguro para a nossa família, e não muros, paredes de separação. Sobre família, ainda falando sobre isso, a Bíblia fala, pode colocar as referências aí, por favor? A Bíblia, não era essa não, é? A Bíblia fala assim, que a esposa excelente, ela vem do Senhor, os filhos são herança do Senhor. Através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, e o esposo é comparado à cabeça do corpo, que é Cristo. Vê quanta comparação de importância que Deus faz com a família, a importância que Ele dá para essa família, comparando até mesmo com a gente, né? Cristo se comparando com a gente. Então, assim, o próprio Deus dá muita importância para a família. E talvez você deve pensar assim, mas você não conhece a minha família. Está falando isso porque não conhece, né? Não, a minha não dá, não tem jeito. É que você está falando de outra família. Não, eu estou falando da sua. Porque a Bíblia, ela não mente. A palavra do Senhor é fiel. E as famílias são benditas, são abençoadas. E nós que estamos em Cristo, nós temos promessas que são geracionais. E que nessa noite nós venhamos tomar posse. Mesmo que às vezes a gente veja dificuldades na nossa família, mas que a gente possa romper mesmo com fé. Crendo que em Jesus, em Deus, a nossa família é bendita. Amém? Vamos valorizar esse tesouro que Deus tem colocado na nossa mão. Gente, vamos falar de princípio básico da nossa construção. Por quê? Porque, gente,
é básico, né? Como a própria palavra aqui. É básico assim, no sentido de nós vamos começar a construir uma parede. Se nós vamos começar lá pelo começo, pela fundação. E aí a gente vem subindo, vem montando essa estrutura e a gente tem que ter ela bem alicerçada, bem estruturada. Então, assim, vamos falar um pouco de família. Às vezes, nós até não aprendemos a ser uma família, mas eu creio que Deus ele quer nos ensinar. Eu costumo dizer assim que o nosso passado ele explica muita coisa sobre nós, de onde nós viemos, como nós somos. Ele explica muita coisa, mas ele não justifica para a gente viver assim o resto da nossa vida. Então, que a gente aprenda, né? O mestre de obra, como eu disse, está aqui, né? Esse mestre, ele é pastor, ele é pai, ele cuida de nós, ele nos ensina, ele nos orienta naquilo que a gente não sabe. Então, assim, como alicerçar a sua família na rocha que é Cristo? Gente, a gente está falando, né? Vamos alicerçar. É muito importante esse alicerce ser muito bem feito. Porque como que a gente vai colocar a nossa família, o nosso bem precioso, em qualquer outro lugar que não seja na dependência do Senhor? Não tem como. Então, que a gente possa ter o Senhor como a nossa rocha mesmo, nosso alicerce. E que a gente venha construir um lar abençoado. Que nós venhamos ser bênção dentro dos nossos lares. Porque é o nosso primeiro ministério, é lá que tudo começa. Eu falo assim, que é muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, né? É fácil, gente, né? Tá todo mundo aí bonitinho, eu aqui, ó, até eu estou bonitinha hoje, gente. Então, é fácil. Mas dentro da minha casa, só Deus e o Bruno sabe como é que eu sou. Então, assim, que hoje nós venhamos entender melhor que o primeiro lugar que a gente precisa ser uma bênção é em casa. Aqui vai ser só um reflexo do que a gente é lá. Amém? E a gente sabe, né, como eu disse, muitas famílias são, né, desajustadas, sem princípio, né? Alguns tiveram muitas faltas e acabam reproduzindo comportamentos negativos e vai passando isso de geração em geração. Mas, como eu disse, em nome de Jesus, o Mestre está aqui, né, para nos abençoar, para nos orientar e para que tudo que a gente precisa aprender, Ele está aqui para nos ensinar. Quando nós lançamos a nossa família sobre essa rocha, mesmo que a gente seja simples, não tenha muita orientação, Deus, o Espírito Santo vai nos guiando, colocando até mesmo pessoas no nosso caminho para nos orientar e para que a gente possa ser cada dia melhor, cada dia mais parecido com Jesus. Amém? Vamos lá, vamos falar de família. Esposo. Vamos começar com o esposo. Gente, não deixa para falar eu te amo só na hora que vai dormir, que daí já está até tarde. Eu costumo brincar assim, que a noite começa de dia. E em alguns casos, uns 5 dias antes a noite começa. Então, é complicado, né? A Bíblia fala assim, que o esposo ele deve dar honra à esposa como o sexo mais frágil. Então, dê honra à sua esposa, isso é bíblico. Respeite, elogie, seja carinhoso, leve ela para passear, ela detesta, faz pegar no tranco, gente, empurra, isso vai fazer muito bem, nem que seja para dar uma volta na pracinha, vai fazer muito bem para o relacionamento. Incentiva ela, seja animador, incentivador. Não mate os sonhos da sua esposa. Tem coisas que é importante para ela. E isso deveria ser importante para você também. Coopera com ela, gente, na casa.
cumpra, né, o seu papel de pai. Eu costumo dizer que isso não é estar ajudando a mulher, isso é fazer a sua função de pai. Porque, afinal, a sua esposa não teve o filho sozinho, né? Então, você não está ajudando ela, você está cumprindo o seu papel de pai. Quando você está cooperando na casa, você está cumprindo o seu papel de esposo. Porque, afinal, ela não mora sozinha, ela não suja sozinha e ela não come sozinha. Então, coopere, né? A palavra do Senhor vai dizer aqui em Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Caramba, que difícil, gente, né? O povo fica impactado lá com a submissão da mulher. Mas já pensou amar alguém como Cristo nos amou? Como Cristo amou a igreja, como Cristo que se entregou, deu a sua vida por ela? Gente, é um amor, é muito amor nessa história. Então, assim, que os esposos possam amar as suas esposas, né? E também, gente, isso eu acho que é uma dica até. Quando sua esposa estiver falando, em nome de Jesus, olhe para ela. Desliga a televisão, desliga o celular, olha para ela. Aí você vai falar assim, mas eu escuto com o ouvido. Sim, mas ela não escuta com o ouvido. Ela precisa do contato visual, ela precisa falar assim, eu fui no mercado fazer isso e isso. Ela quer ouvir, ela quer ouvir isso, ela quer ouvir que, como que estava lá o preço da carne. Ela não quer que seja um monólogo, ela quer ainda que você participe. Então, em nome de Jesus, olho no olho, peça graça, Deus dá. E você, com certeza, vai ser vitorioso. Amém? Bora inverter isso, né? Meu Deus, isso é um grande tiro no pé. Esposa, vamos lá. Gente, tem até um meme, eu achei bem engraçado. O pai ensinando o filho, falando assim, ser homem é ser respeitado, é ser digno, né? Todo mundo, né, respeita, tal. E ele foi, né, crescendo a bola, pai, é isso, é aquilo. E o menininho empolgado, pai. Ele é isso. Nossa, então, quando eu crescer, eu quero ser homem igual a mamãe. Por quê? Porque quem manda naquela casa é a mamãe, né? E, gente, eu não vim aqui criticar a estrutura familiar de ninguém. Não é isso. Mas, assim, é quem que manda na sua casa, né? Não olhe para o lado, em nome de Jesus, não olhe. Mas, assim, quem que manda, né? Geralmente a mulher é uma característica, gente. Vamos confessar, uma característica da mulher ser um pouco mais mandona, até porque o homem é um pouco mais devagar. Vamos lá. Então, assim, a gente fica falando, repetindo, ainda tem que falar 3, 4, 5, 6, e é capaz de não fazer. Tem até meme, né? Não precisa ficar lembrando um homem a cada 6 meses. Ele vai fazer. Então, assim, gente, sério, quer matar um homem, dá ordem, xinga, né? Na frente dos outros, na frente dos amigos e principalmente da família que vai chamar ele de banana. Então, assim, pelo amor de Deus, mulher, esposa sábia, não faça isso na frente de ninguém. Tem alguma treta aí, né, com seu esposo? Que tem, né, gente? Família tem. Vamos falar, nós estamos falando de família, né? Não estamos falando de um mundo cor-de-rosa aí, não. A gente está falando de problemas reais que acabam surgindo. Chame seu esposo, converse com ele. Até porque, gente, não que é o caso aqui, mas um bom líder, ele elogia em público e chama atenção no privado. E não é, vamos combinar que é muito chato isso, não é bom para ninguém. Tanto o esposo ou a esposa, um ficar xingando o outro, dando ordem para o outro, perto das pessoas. É como dizem os antigos, né? Roupa suja se lava em casa.
Que Deus venha dar essa graça para a gente possa sempre estar honrando os nossos esposos. Outra coisa, gente, que é muito importante a gente saber sobre o sacerdócio, gente. Parece que, assim, em nome de Jesus, lembra que eu falei, gente, hoje a gente precisa mudar a mentalidade de algumas coisas. O sacerdócio, às vezes, né, essa submissão, parece tanto que Deus quis inferiorizar a mulher, mas saia daqui, liberta dessa mentalidade, porque não é isso. Eu vejo um cuidado, um carinho do Senhor com nós mulheres, que somos realmente o sexo mais frágil. Aquele carinho que Deus pegou, tirou um fardo, tirou um peso e capacitou. Eu creio que de Deus, que capacitou o homem com unção, capacidade, para isso, para esse sacerdócio. Então, que nós não venhamos sentir inferiorizada, mas sim sabendo que nós estamos sob a mesma missão. Nós estamos no mesmo barco. Um barco, gente, não importa que lado vai furar. Se furou desse, se furou daquele. Se furar, os dois afundam. Então, nós estamos sob a mesma missão. O Senhor, Ele só tirou um grande fardo das nossas costas, um grande peso, que o homem pode suportar. Porque assim Deus nos criou, para um ajudar o outro. E que nós venhamos ser, então, esposas melhores, que possamos também ser carinhosa, que possamos tratar nosso marido com muito amor, com muito respeito, e que a gente possa dar honra a Ele, participar das coisas que Ele gosta. Mesmo que você vai lá assistir o futebol e ver ele passar uma vergonheira no campo, aí você vai lá. Mesmo que ele venha aqui cantar no coral, você sabe como que ele canta na sua casa, mas ele está aqui abafando no coral, você está aqui dando a maior honra para o seu esposo. Se é importante para ele, gente, tem que ser importante para você. Efésios 5, 24, vai dizer assim: portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Gente, a mulher é uma adjutora, parceira. Não esqueça disso. A gente está na mesma missão, sob a mesma missão. Então, assim, vamos desprender. Parece que, assim, por muito tempo a gente carregou essa submissão como algo muito ruim, como uma inferioridade. E não é isso o plano do Senhor. Amém? Pais, em nome de Jesus, seja curado dos seus traumas, das suas faltas. Não repita, não repassa maus comportamentos para os seus filhos. Toda maldição, toda coisas que foi assim aprendida errada, que pare em vocês. Que vocês orem, clame a Deus. Nós estamos aqui construindo a nossa família sobre a rocha, né? A nossa parede sobre a rocha. E Ele está aqui para nos libertar de tudo aquilo que a gente passou, de falta mesmo, porque às vezes nossos pais fizeram o melhor que puderam e foram só repetindo comportamento, e um foi passando para o outro, e chegou nisso que chegou. Alguém tem que parar isso. E isso para em nós, em nome de Jesus. Tudo aquilo que a gente aprendeu que não foi bom, dá para desaprender. Graças a Deus, dá para desaprender. Ainda mais com o auxílio do Senhor. Aí que dá para desaprender mesmo. Em Efésios 6, 4, fala assim: pais, não irritem seus filhos. Antes, crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sejam pais que lideram com sabedoria.
Busque toda fonte de ensino nele. Gente, o Senhor é fonte de sabedoria. Ele torna, como eu disse, até os simples se tornam sábios na presença do Senhor. Não importa que muitas vezes você não aprendeu a ser pai, você não teve reverência, não importa que você não teve uma referência materna, você não aprendeu a ser mãe, o Senhor, Ele está aqui para nos ensinar como ser pais, como ser mães, curados, sarados, libertos, para que possamos criar os nossos filhos sendo motivadores, sendo amigos, pais torcedores, que mesmo parece que vai dar errado, mas você está ali torcendo, e se cair, você está ali para levantar, para segurar o seu filho, para bem dizer seu filho, e não para maldizer, mesmo quando as coisas meio que saem do seu controle. E eu tenho certeza, gente, que com a ajuda do Senhor, vocês vão ser boas referências para os seus filhos. E eles vão se orgulhar, vai olhar para o pai e falar assim, um dia eu quero ser igual ao meu pai. Vai olhar para a mãe e vai dizer assim, um dia eu quero ser igual à minha mãe. Em nome de Jesus, que nós aprendamos, né? Que nós aprendamos em Cristo. Amém? Filhos, sobrou também, né? Penso que vai sair daqui assim, vazando de fininho, não, que vai ouvir também, né? Está todo mundo ouvindo, né? Filhos, isso aqui, gente, eu vou ser bem sincera. Eu vivi isso na minha vida. A maior sabedoria que tem, o maior segredo do sucesso é temer o Senhor e honrar os pais. Nós estamos vivendo num mundo que parece que a honra anda meio distante, anda meio esquecida. E como é importante honrar quem tem honra. Deus, acima de tudo, e os nossos pais. Existe um mandamento com promessa para isso. Vamos ler em Efésios 1 ao 3. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gente, então a gente percebe que não é só uma questão de viver bastante, né? De viver mais tempo, de prolongar os nossos dias, mas de ir bem em tudo. Muitas vezes, nós como filhos, né, não entendemos um não, principalmente os nãos, né? O sim a gente entende numa boa, mas os nãos, às vezes, a gente não entende. E os pais sabem por que estão falando isso. E que nós possamos honrá-los, porque existe uma promessa para a gente. Quer ir bem em tudo, porque é isso que a Bíblia está falando. Gente, isso é promessa. Então, se nós honrarmos nossos pais, nós estamos debaixo dessa promessa. Quer ir bem em tudo? No trabalho, na faculdade, naquele emprego dos sonhos, ou naquele casamento dos sonhos. Quer ir bem em tudo? Honre os seus pais. Esse é um grande segredo que muitas vezes parece que está sendo um pouquinho esquecido nessa geração, e nós temos que restaurar isso na nossa vida. São pequenas trincas que podem derrubar grandes muros. Então, assim, é uma coisinha, né? A gente deixa de fazer, é uma outra coisinha, e vai se tornando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e isso vai minando a nossa parede ali de um jeito que quando vê já está despedaçando por causa das pequenas coisas. Gente, tijolo. Vamos para o tijolo, né? Eu falei que são algumas áreas da nossa vida, e para a gente ter uma vida boa, abençoada no Senhor, a gente precisa desses tijolinhos aí.
sem tijolo, a parede não tem solidez. Então, a gente precisa desses tijolinhos. Coisas importantes, gente. Gente, estamos falando assim de alicerce, de coisa básica mesmo, para se começar uma construção. A semana passada, o Bruno ministrou sobre terreno, sobre limpar o terreno para construir essa casa, e nós estamos começando. Começando aí, o terreno já está limpo, vamos começar com o alicerce, mas são coisas básicas, básicas mesmo, da fé cristã, que nós precisamos saber. Como eu comecei a dizer, por que muitas vezes a gente até inicia colocando Deus no centro, mas não dá muito certo. Mesmo assim, as coisas desabam. Por causa desses outros elementos que a gente vai esquecendo de também incluir. Trabalho é um tijolinho importante, gente. Por quê? Porque é a nossa fonte de renda. É o jeito que a gente vai cuidar da nossa família. A gente precisa de uma fonte de renda para nos sustentar e sustentar a nossa família. O meu pai, ele sempre falava assim, o trabalho é o que dignifica o homem. Meu pai sempre usou essa expressão. Eu achava bonito, né? Mas na época eu nem entendia muito bem o que queria dizer isso, que eu era criança, mas eu achava bonito o pai falar isso. E assim, gente, trabalho é bíblico. É bíblico. Vamos lá para o 2 Tessalonicenses 3, de 7 a 9. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês, porque não tivemos tal direito. Porque não que não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado. A gente percebe aqui, o próprio Paulo, aqui orientando e falando, gente, não fique ocioso. Ou seja, o que é ocioso, gente? Aquela pessoa que não está fazendo nada e com coisa nenhuma. Aquela pessoa que só fica moscando o dia inteiro e não faz nada da vida. Gente, é importante trabalhar. É importante ter uma renda. A gente acabou de falar de família. Sabe uma coisa assim que até, às vezes, não dá nem para acreditar? Sabe qual que é a principal causa de divórcio no Brasil? São questões financeiras. Não é traição, gente. Eu acho que é uma das primeiras coisas que vem na cabeça. A galera trai. Não, não é. Assim, o primeiro no índice, lá no ranking, é a situação financeira que causa divórcio. Então, assim, a gente vai vendo como isso vai complicando a nossa família. Tudo tem que ser bem alinhado. A nossa estrutura, a nossa fundação, a nossa coluna, a nossa família. E alguns setores da nossa vida tem que estar planejado, muito bem planejadinho. Senão, a coisa fica feia, a casa cai. Então, assim, falamos de trabalho, continuando, finanças. Gente, a minha avó falava assim, o amor não enche a barriga de ninguém. E soa tão interesseiro, Principalmente quando eu era nova, A gente não tem umas ideias, daqueles contos lá de Cinderela, de fada. E a gente tem essas coisas na cabeça, Nossa, vou casar por amor, negócio, Só que, gente, assim, a gente vai amadurecendo e vai vendo que sem esses tijolinhos na nossa vida, sem trabalho, sem as finanças estar organizadas, gente, como o negócio fica difícil. Não é à toa que, no ranking, o motivo maior de divórcio é a situação financeira. Porque é incrível, gente, como quando a gente casa, como realmente a conta aparece lá. Chega a fatura, chega a continha, bate lá, e é incrível. Eu tenho 12 anos de casado, e é 12,
É 12. Eu sou péssima com data, gente. Eu falo que a sorte do Bruno eu sou ser péssima com data, porque daí eu não esqueço, não acho ruim e fica tudo certo. E, gente, 12 anos, a gente mudou até de estado. Gente, a conta foi atrás. Eu mudei de estado e ela veio, ela achou, vem endereçada assim no nosso nome. Incrível, mudei de estado de novo, ela achou. Gente, eu não falei que eu estou construindo um muro lá na casa que eu vou morar. A gente nem foi para lá, gente. As contas já chegaram lá. Tem luz, tem água, está tudo lá, esperando a gente. Então, assim, é uma parte, gente, que não é uma questão de ser interesseiro, não. É uma questão de ter, assim, realmente uma visão de futuro, do que você quer para a sua vida. Né? Principalmente quem é mais novo, gente. O que você está buscando? O que você está almejando? O que você pensa para o seu futuro financeiro? Né? Então, assim, escolha as pessoas que vão somar com vocês. Não deixa se iludir por aquele cara que tem um topete bonito e que toca violão, sabe? Porque depois de alguns anos, eu tenho certeza que você vai querer quebrar aquele violão na cabeça dessa pessoa. Então, gente, é um critério, é um tijolinho muito importante do nosso planejamento. Temos que pensar nisso. Gente, é princípio básico. Não sou economista, nada a ver também, não tem nada a ver com a minha área. Mas, gente, princípio básico, básico assim, muito, muito básico, que até eu que não sou economista sei falar. Tenha uma renda. Primeiro, tenha uma renda. Gente, segundo, não gaste mais do que você ganha. Isso é muito óbvio, né? Mas parece que tem gente que não sabe disso. Né? Então, assim, ainda mais hoje em dia com o cartão de crédito, passa lá, só que a fatura vai chegar. Então, assim, vamos nos agarrar a esse princípio, não gastar mais do que a gente ganha. O Vanderlei está falando sempre isso aqui, né? Ter tudo na ponta do lápis. E que a gente possa aprender realmente a ter tudo na ponta do lápis. Né? Tudo bem que hoje em dia aí a gente usa o notebook, eu uso o celular, né? Ele está na ponta do lápis, mas a gente, né, deu uma evoluída. Então, gente, assim, outra coisa muito básica também. Tenha uma reserva e um plano de aposentadoria. Porque, em nome de Jesus, você vai ficar velho. Gente, eu profetizo isso na vida de vocês. Vocês vão envelhecer. Em nome de Jesus, eu quero. O pessoal fica aí meio paranoico com a idade, mas, gente, eu sempre brinco assim, é melhor do que morrer. Né? Vamos envelhecer, sim. Que chegue os 100 em nome de Jesus. Né? E, quando chegar, como é que está a nossa vida financeira? Como é que vai ser? Ah, não, mas os meus pais resolvem tudo. Gente, 80 anos, será que você tem seu pai? Ah, daí eu dou um jeito, mas será que o mercado de trabalho vai querer você? Né? Você está se especializando, fazendo uns cursos. Como é que está a vida? Como é que é esse futuro? Né? Como é que vai ser isso aí? Então, gente, são áreas importantíssimas para a nossa casa não desabar. Porque não adianta colocar Deus como centro, vir, né, no culto, todo culto, estar aqui na oração, orar, jejuar, buscar, né? Está quase voando no nível espiritual. Né? Só falta sair voando mesmo. Mas não trabalha, não economiza, não pensa no futuro, não cuida bem da sua família. Então, gente, eu não estou falando nada demais, são coisas assim básicas mesmo. Nível primeira série, gente, é primeira série. Fé cristã, assim, básica. Se você quer ser um bom cristão, isso é nível básico. Uma coisa assim, gente, eu prometo que não foi o Vanderlei que pediu para eu falar disso, tá? Seja dizimista fiel. Eu estou brincando aqui com ele, né? Ele nem imagina, ainda estou falando dele aí no YouTube, depois ele vê. Mas, assim, é um nível, como eu disse, primeira série da fé cristã. Gente, é muito primeira série isso, ser dizimista. Nós estamos falando de finanças. E quando nós colocamos tudo na mão de Deus, nós também devemos colocar nossas finanças.
quando o reino de Deus está no nosso coração, as nossas finanças pertencem a Ele. Eu conheci um pastor, a esposa dele falava assim, que a última coisa que se converte no homem é o bolso. Porque o homem vem, né? A pessoa aceita Jesus, vem, fica firme, fiel. E, gente, a maioria parece que até melhora o salário, né? E quanto mais melhora, a pessoa não consegue ver assim, gente, que bênção, é mais dízimo, é mais coisas que a igreja vai fazer, é mais poço no sertão. Sabe essas coisas que a gente fica, né, dentro do coração? Nossa, vai poder ajudar mais pessoas, vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. E a gente fica, nossa, não, é muito. Gente, é muito 10%, né? Então, inverte. Deixa os 90 aqui e fica com 10 para ver se é muito, né? Mas assim, gente, mais do que um recurso financeiro, isso se trata de fidelidade. Isso é realmente fidelidade, porque nós estamos... Eu acho até que é um privilégio, gente, poder pegar algo material e colocar no reino e se transformar em algo espiritual, principalmente na vida das pessoas. Porque quando nós contribuímos na obra, é isso que nós estamos fazendo, contribuindo com pessoas. E eu não consigo enxergar de outra maneira, a não ser dizer que isso é amor. Ser dizimista, além de ser um sinal de ser fiel a Deus, é um sinal de amor com o próximo, de amor com a obra. E muitas pessoas gostam de falar, né, assim, que dízimo é coisa do Antigo Testamento, né? O povo se agarra nessa coisa aí de Antigo Testamento para não querer devolver o dízimo. Vamos ver em Mateus 23. Gente, isso é o próprio Jesus, tá? É o próprio Jesus em Mateus 23, que é Novo Testamento, tá? Então, vamos lá. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha o que Jesus fala. Vocês devem praticar essas coisas, sem omitir aquelas. Então, nós vemos aí que, nossa, o dízimo está no Novo Testamento, para quem gosta de se apegar a essa ideia, porque a gente lá no Velho Testamento, antes de existir lei, Abraão dando dízimo ao Melquisedeque, ou seja, antes da lei. Isso não tem a ver com lei, isso tem a ver com coração, isso tem a ver com fidelidade. Amém? Igreja. Gente, outro tijolinho importante da nossa vida. Porque muitas vezes é uma parte assim muito importante da nossa vida, a igreja. E nós temos que ter bastante cuidado com esse tijolinho. Porque se a gente não cuidar bem, assim como as outras áreas, acontece tudo de ir afundando, umidade, bolor, acontece tudo isso, mesmo sendo a igreja. O livro A Experiência da Mesa, da Dave Titus, tem uma estatística lá que eu confesso que quando eu li, me assustou. Que fala assim, que casais que trabalham, que servem na igreja, estão mais suscetíveis ao divórcio do que as pessoas que só sentam aí no banquinho e ficam curtindo o culto. Incrível, né? E por que será? Porque algumas pessoas acabam negligenciando a família. Algumas pessoas caem de cabeça na igreja sem ter equilíbrio. Então, assim, gente, a Bíblia não é à toa, né? Que fala que nós devemos ser sal. Temos que ser temperado. A gente tem que aprender a aparecer e aprender a desaparecer, na medida certa. Porque muito salga, pouco fica insosso.
Então, assim, que a gente possa aprender a ter equilíbrio e a levarem os nossos filhos a ser apaixonados pela igreja. Gente, não fala mal da igreja, em nome de Jesus, principalmente na mesa. Eu acabei de falar desse livro, A Experiência da Mesa. Quem ainda não leu, se tiver oportunidade, leia. É um livro excelente que fala disso. A mesa é um lugar tão importante, tanto que Jesus chamou a gente para a mesa, né? A Santa Ceia, isso, Deus chamando a gente para a mesa, para uma comunhão, para a gente ser restaurado, para coisas acontecerem. Esse livro fala de fatores científicos, de famílias que comem mais sentado à mesa, acaba tendo melhor desempenho em algumas áreas da vida do que as outras que não têm esse hábito de sentarem à mesa. Mas não falem mal da igreja, gente, porque vocês não sabem o que vocês estão gerando no coração do filho de vocês. E não só dos filhos, mas do nosso próprio coração. É muito sério isso. É por isso que hoje em dia tem tanto filho assim com raiva de igreja. Eu não sei se vocês já tiveram, eu falo até que é um desprazer de ver pessoas nossas mesmo, que hoje não suportam ouvir falar da igreja, não suportam ouvir falar de crente, porque foi um ambiente onde as pessoas também foram o oposto do que deveria ter sido. Então, assim, até julgamentos, né? A gente colocou tanto julgamento e algumas pessoas foram embora. E que em nome de Jesus nós venhamos ter libertação, gente. Eu estou falando igreja, gente, eu não estou falando aqui, a comunidade Carisma, eu não sei nem de onde cada um veio. Mas muitas vezes nós fomos machucados em igreja, instituição. Eu estou falando de instituição, gente, porque o corpo de Cristo, ele não é doente, ele não está adoecido. E ele precisa continuar sendo esse lugar onde nós entramos e nós somos acolhidos. Nós precisamos de cura, de libertação, gente, de pessoas que nos machucaram, de ensinamentos equivocados. Gente, tem coisa que mudou até a forma da gente se relacionar com Deus, de perceber Deus. Tanta coisa que parece assim, que eu aprendi que Deus é o cara mau. E não é bem por aí, gente. A gente precisa, como eu disse, gente, uma nova mentalidade. A gente precisa disso, para que Deus venha derramar esse vinho novo. A gente precisa trocar o odre, esse odre velho, para que a gente possa o quê? Ter essa mentalidade, essa mudança de visão, de entendermos a igreja como um lugar que cura pessoas, não que machuca pessoas, que nós venhamos sair de um ciclo desse e receber uma libertação, se porventura nós passamos por isso. Gente, hoje em dia tem até pastores machucados, liderança machucada. Quantas vezes sofreram humilhações? Quantas vezes passaram por tantas coisas que feriram, que até desanimaram, que às vezes até a obra nem andou, ficou meio estagnada. Então, que nós venhamos ser agente de cura, que nós não venhamos repassar essas frustrações, essas decepções, mas que nós possamos passar o amor de Cristo. Gente, uma coisa que aconteceu quando nós fomos machucados, tem pessoas, gente, eu estou falando, eu sei, não é o caso de todo mundo, graças a Deus, amém. Mas tem pessoas que foi muito machucado em alguma igreja. E o Senhor está aqui para curar, para restaurar esse tijolinho que é tão importante. Porque quando nós nos machucamos, nós acabamos sentando. E a gente sentou aí no banco. E o que aconteceu? A gente gostou de ficar sentado no banco, né? No começo doeu, machucou, foi péssimo, né? A gente se acabou. Mas depois de um tempo, a gente foi se acostumando.
E esse banco aí, gente, essa cadeirinha, eu vou avisar vocês, é para visitante. Não é para você. E nem por muito tempo, gente. Não é por muito tempo. Não é para você ficar aí muito tempo sentado. Mesmo que você seja um visitante, chegou, amém, a gente recebe, esse lugar está reservado para você, a gente fica feliz, mas não fique aí. A igreja do Senhor, não importa o que passamos, mas a igreja não é doente, o corpo de Cristo não é doente. E é por isso que eu creio que o Senhor está nos chamando para esse momento de restauração, para que a gente traga tudo aqui no altar, tudo. Todas essas áreas da vida, eu falei de algumas, tem outras que são importantes também, mas essas são bem estruturais da nossa vida. A gente precisa cuidar bem dessas áreas, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos tesouros mais importantes e colocar tudo na mão do Senhor, inclusive as nossas finanças. Viver o reino é colocar tudo nas mãos de Deus, sem reserva. Ah não, essa área eu não posso dar. Ah não, essa área eu não posso dar. Então é por isso que muitas vezes as pessoas, mesmo vindo para a igreja, ainda não conseguem ter uma casa sólida, firmada na rocha. E o Senhor está nos convidando a isso, a esse tempo de reconstrução, de trazer tudo para o altar. Seja lá qual área for que está precisando mais, o Senhor Ele nos convida hoje a trazer para o altar. Coloca de pé, por favor.